É sempre hora boa para a gente falar de saúde. Vou caminhar aqui até a outra ponta do nosso estúdio para conversar com o Dr. Fernando Gomes, porque este é mais um correspondente médico. Muito bom dia, Dr. Fernando. Bom dia, Stephanie. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde. Lembrando que você também pode participar aqui conosco, é só usar a hashtag correspondente médico lá no Twitter ou ainda pelo Instagram da CNN Brasil. Vamos juntos e hoje tem muita participação, viu? A gente já adiantou algum assunto aí nas redes sociais, o pessoal já mandou muita pergunta, viu, doutor Fernando? A gente começa falando sobre uma dúvida bem comum para aquelas pessoas que querem emagrecer, né? Lembrando que estamos vindo da Páscoa, o pessoal se acabou no chocolate. E aí, o que é melhor, hein? O que funciona mais? Fazer exercício físico ou se alimentar de forma correta para se livrar daqueles quilinhos extras, doutor Fernando? A maioria dos especialistas tem uma resposta certeira. O ideal mesmo é se alimentar bem. Um exemplo disso é uma pessoa aí que bebe, por exemplo, né, refrigerante todos os dias. Se essa pessoa quer eliminar as calorias equivalentes a 1 quilo, por exemplo, é só ela cortar o refrigerante da dieta e nem precisa adicionar exercícios físicos na rotina. Mas é claro que os médicos dizem, né, indicam que os benefícios para a saúde podem se potencializar com a prática regular de atividade física, que é bom e faz bem demais. E aí, doutor Fernando, a gente tem aqui no quadro, vamos colocar aqui um outro exemplo do que a atividade física é a forma, pode não ser o ideal para perder peso, é isso? Bom dia. Pode, bom dia. Olha só, você está falando uma coisa extremamente importante, é uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é mais importante, né? Fazer atividade física para perder aqueles quilinhos a mais ou então prestar atenção na dieta e fazer uma determinada restrição? E a resposta está aqui, olha só. Numa pessoa de 85 quilos, ela chega a queimar 200 calorias se ela faz uma caminhada tranquila aí de 30 minutos aproximadamente. O que acontece, Stephanie? O que equivale a essas 200 calorias? Porque às vezes a gente se perde nas contas, né? Então eu estou trazendo aqui para vocês 3 exemplos. Equivale a 4 biscoitos, aí mais ou menos 1,5 bola de sorvete, não chega nem a ser 2, hein? Ou então 2 taças de vinho, 2 taças tranquilas, não aquela generosa. O que eu quero dizer com isso? Na hora de você fazer uma escolha, às vezes você segurar um pouquinho a boca, e aqui a gente está falando de guloseimas e coisas que não são fundamentais para manter o nosso estado nutricional correto. Você equivale a essa caminhada de 30 minutos em termos de tempo, falando simplesmente de calorias. É lógico que a gente vai conversar mais aqui, a gente vai falar dos benefícios de você fazer atividade física também, mas essa conta precisa ficar bastante clara na nossa cabeça, entendendo que a atividade física é boa, mas veja, ela não é o único caminho e caminho principal para você perder peso. Quer dizer, ingerir aqui é rapidinho, basta 4 biscoitos, 1,5 bola de sorvete, hein? Não chega a 2 bolas ou 2 taças de vinho, por exemplo, você que passou meia hora ali na esteira, na bicicleta, já ingeriu de volta, né? Sim, ingerir é rapidinho, queimar demora, né? A gente bem sabe. Mas é claro que o exercício físico pode não ser tão eficaz assim para perda de peso, mas ele faz bem e também é bom que se pratique, né, doutor Fernando? Sim. Veja, quando a gente fala de alimentação, toda entrada calórica para dentro do nosso corpo é através da própria alimentação. Então é lógico que aqui a gente tem um trunfo muito grande no sentido de reduzir a entrada de caloria para dentro do corpo e aquela continha básica, né, do que eu como, do que eu ingiro e do que eu gasto, acaba representando se eu vou acumular gordura ou não. Mas, quando a gente fala de gasto calórico, já existe um gasto calórico basal, Stephanie, que representa 80%, que é simplesmente para manter o corpo vivo e as células funcionando. Existe uma porcentagem relacionada ao próprio processo de digestão. Você já ouviu falar, né, alimento termogênico e coisas assim? O que isso quer dizer? Quando eu estou fazendo a minha digestão, eu também estou gastando caloria. Então, ali, existe também um gasto escondido. E o gasto relacionado com a atividade física, que acaba sendo aí 5% a 15% do que você conseguiria, mesmo se matando de treinar. Portanto, o que acaba acontecendo? Para essa finalidade só, perder peso, a gente precisa ficar atento. Agora, você me perguntou dos benefícios. São inúmeros. Saúde do aparelho cardiovascular, funcionamento melhor da mente, existe a liberação de muitas substâncias e neurotransmissores que ajudam a equilibrar o humor, potencializam a memória, ajudam no aprendizado, enfim, é um monte de coisa que só faz bem fazer atividade física, Stephanie. Até porque, né, doutor Fernando, quem faz exercícios físicos com constância sabe também que pode aumentar o apetite, aí o efeito rebote disso pode ser bem perigoso também, né? Exatamente. Quando a gente olha o peso, a gente precisa entender o seguinte, o nosso corpo não é simplesmente uma massa homogênea, a gente tem osso, tem estrutura óssea, então pessoas podem pesar de uma forma diferente, de acordo com a sua própria arquitetura do esqueleto. Nós temos também a questão da proporção entre massa magra e gordura, então a quantidade de músculo
músculo e gordura. E o que acaba acontecendo? O músculo, ele gasta mais energia do que a gordura. Então, uma pessoa muito pesada, porque no decorrer da sua vida treinou e tem uma quantidade de músculo, ou até geneticamente maior do que de gordura, naturalmente ela vai ter uma tendência maior a não ganhar peso. Ao passo que se eu tenho um peso maior relacionado ao processo de gordura, eu posso fazer muito esforço, mas na verdade existe uma tendência a acumular cada vez mais. Que só reforça a importância, né, da prática de atividade física com constância e desde cedo. Agora, doutor Fernando, a gente fala da importância do exercício físico, mas é importante falar também há quem diga que exercício bom é aquele que a gente faz, né? Sim. Não é aquele que a gente se programa para fazer e nunca comparece, fez matrícula lá na academia, mas nunca vai. Exercício bom pode ser feito dentro de casa, mas tem alguma relação também com a intensidade? Sim, exercícios que são muito intensos, eles podem, na verdade, provocar um gasto calórico e acelerar o metabolismo de uma forma muito mais potente. Mas é importante a gente notar, quando a gente fala de meio ambiente, a gente usa muito uma palavrinha chamada sustentabilidade. Quando a gente fala de exercício físico e de estilo de vida, é muito importante a gente usar essa palavrinha também. Porque não adianta nada você fazer um treino de alta intensidade uma vez na vida. É muito melhor você incorporar a atividade física regular, sempre contemplando, né, Stephanie? Alongamentos, porque é importante a gente entender que a gente tem fáscias, músculos, articulações, também treino de força e a parte aeróbica, que são exercícios que a gente faz e transpiramos. E quando isso acontece, nossa frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, o coração trabalha e é esse músculo cardíaco que a gente está trabalhando e vai ajudar a gente a evitar problemas como, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Perfeito, doutor Fernando. E aí eu passo aqui a ler, então, algumas perguntas que chegaram sobre esse assunto através das nossas redes sociais. Aliás, lembrando que é só você mandar lá a sua mensagem em #correspondente-médico pelo Twitter ou no @CNNBrasil. A primeira pergunta é da Elizabeth Pestana. Perdão, Elizabeth. Ela quer saber, músculos ou gordura, o que pesa mais na balança? É uma dúvida muito comum para quem começa a treinar, né? Existe diferença de peso? Bom, peso é tudo igual. 1 quilo de gordura é o mesmo peso de 1 quilo de músculo. Agora, em termos de gasto de energia com o próprio movimento, se eu tenho 1 quilo mais de músculo, é um tecido que gasta muito mais energia e vai ajudar, na verdade, a não acumular peso. Enfim, além de deixar a silhueta mais bonita. Aliás, eu vi, você está falando das chamadas nas redes sociais, eu vi que você estava treinando ontem, quando de repente entrou na minha timeline ali, nos stories do Instagram, a Stephanie Alves falando desse momento que a gente estaria aqui discutindo esse assunto tão importante. Porque não adianta, né? É faça o que eu faço, não é só faça o que eu digo, a gente tem que dar o exemplo também, né? É isso mesmo, o exemplo arrasta, é isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, da Carla Santana. Ela quer saber, quem tem problemas nos ossos pode fazer atividade física, quais são os cuidados necessários e qual profissional ela deve procurar? A gente sabe que para osteoporose, por exemplo, o exercício físico é indicado, né, doutor Fernando? É assim, o osso é um tecido que necessita, né, o próprio esqueleto, o órgão como um todo, ele necessita de carga para se estimular o seu fortalecimento. Agora, é lógico, se a pessoa tem um problema ósseo, por exemplo, uma osteoporose franca, uma osteopenia, existem exercícios que são mais recomendados, com menos impacto, para evitar fratura. Então, por exemplo, uma hidroginástica, um exercício de menos impacto, pode ajudar as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o trabalho muscular e do corpo como um todo, como também ir reabilitando esse osso. Que profissional procurar? Quem trata de osso é o ortopedista, e a gente também tem o reumatologista como um clínico que também entende toda essa parte do metabolismo ósseo e também das articulações, assim como o endocrinologista, que tem relação com os hormônios que de alguma forma também vão ditar a saúde do nosso corpo. O importante é procurar um profissional e ir lá fazer a atividade mais seguro, né? Exatamente, Stephanie. Sempre. Como esse assunto rende, né, doutor Fernando? Muito obrigada por mais um dia. Obrigado a você, pessoal. Se cuidem, bom exercício e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.